podcast Marada Me Contou. Hoje estamos aqui com a presença honrosa da diretora-geral do Instituto Federal de Direção Solteira, Priscila Rossi, e o diretor educacional, Maurício Santilli. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Foi uma honra imensa ter vocês aqui para trocar uma ideia com a gente. Como tá os preparativos agora, esse finalzinho de ano, a correria, como está? Bom, primeiro eu dizer que a gente que se sente honrada de poder participar do podcast, um projeto do jornal super interessante para o campo, super interessante para os estudantes, então é uma honra para a gente poder ser convidado para participar, né? Preparativos de fim de ano são grandes as expectativas, assim, para o ano que vem, para 2024, a gente conseguir continuar fazendo o que a gente se propôs a fazer a partir desse ano, né, que seriam expectativas, atender algumas expectativas da nossa comunidade, de servidores, estudantes, comunidade externa, da gente conseguir algumas coisas para o nosso campus, ou mudar algumas questões relacionadas à gestão, né? Então, tornar mais participativo, conseguir algumas melhorias que a gente acha em processos, né? Tornar mais interessante. Então, a expectativa dessa parte administrativa minha, né, que está comigo, é mais nesse sentido. O Maurício pode falar da educacional. Bom, então um prazer, né, ter aceitado o convite, parabenizar a professora Cíntia pela condução do projeto, né, um projeto que ele vem movimentando toda a comunidade, não só do Instituto Federal, mas toda a comunidade de Ilha Solteira, né, colocando aí em colaboração as escolas do ensino médio da cidade, e assim, foi uma iniciativa que eu acho que veio para somar em todo o trajeto educacional dos estudantes do ensino médio, né? Bom, então, como todo final do ano na parte educacional, a gente sobrevive, né? Então, a gente está em final de ciclo, né? Finalizando as disciplinas, finalizando as recuperações, né? Formando as turmas, né? Inclusive você vai ser um dos formandos no final do ano, né? Então, esse meio de ano, né? Estou como diretor educacional desde o início do segundo semestre, então foi um período de adaptação, foi um período de estabelecer alguns procedimentos diferentes para melhorar a gestão, né? A gente está com um quadro de funcionários, de servidores, né, um pouco aquém do que é esperado para o bom funcionamento da escola, né? Então a gente fez algumas adequações procedimentais, né, que a gente pretende no ano que vem trabalhar com mais tranquilidade, né, e conseguir para 2024 um planejamento de ações mais transversais, abordando temas relevantes, né, do nosso cotidiano de maneira integrada em todos os componentes curriculares, né, em eventos, como por exemplo a Semana da Diversidade, como a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, né? Então a gente pretende dar um passo adiante, né, em termos de planejamento e executar tudo aquilo que a gente pensa como currículo escolar para o ano que vem. É muito bacana isso, já para ver a noção dos objetivos a serem atingidos para o próximo ano, sabe? A gestão de vocês começaram em 2023 e acontece que vocês, como se fosse resumir esse primeiro semestre, esse primeiro ano de gestão e tudo mais, como você acha que os objetivos foram bem sucedidos e tudo mais? É o primeiro semestre, na verdade, né, porque eu assumi a direção geral em final de julho, e Maurício a direção de ensino também. Então, no final desse primeiro semestre, assim, posso resumir com uma palavra que é aprendizado.
desafiador, então são duas palavras. Aprendizado porque, no meu caso, eu sou biólogo, nunca tive preparação para administração pública, então lidar com números, lidar com gestão de orçamento, lidar com contratos, com gestão de pessoas, tudo isso é novo, tem sido novo para mim, e tem sido essas duas coisas, um desafio, mas também tem sido um aprendizado constante, né? Em relação aos objetivos, né, óbvio que a gente sonha uma coisa e na realidade acaba sendo outra, né? Vou dar só um exemplo simples que me marcou muito esse semestre, que é a questão de orçamento, né? Quando a gente vai fazer o nosso próprio orçamento, a gente sabe quanto a gente ganha e você abre o extrato do banco, você sabe quanto você gastou. Você chega no final do mês, você sabe quanto você tem, né? Faltando ou sobrando. No orçamento público é bastante diferente. A gente tem verbas empenhadas, verbas pagas, verbas liquidadas, e isso tem sistemas próprios que gerenciam cada coisa. Então não tem um extrato do banco para saber quanto eu tenho, quanto o campus tem já gasto, já empenhado, já liquidado de forma amigável de se ver, né? Então eu estou descobrindo isso, e aí até descobrir todos esses passos é que eu não consegui fazer a gestão que eu gostaria de ter feito adequadamente, chegando agora nesse final de ano, né? De saber assim, não devolvemos nem um centavo do orçamento, porque eu de fato não consegui ter essa visão do todo. Para 2024, eu já tenho planos de conseguir desde o início, desde o planejamento, a execução, a organização, mais bonitinho. Então, como a Priscila falou, né, foram apenas os primeiros 6 meses, né? Acho que nem chegou a 6 meses ainda, embora pareça que faz 5 anos que a gente está na gestão, né? Porque de fato, assim, cada dia é um desafio novo, né? Eu acho que isso era uma coisa assim que, embora eu já estava na coordenação, né, a gente acaba enfrentando diariamente desafios que a gente nem imagina que a gente vai ter quando a gente entra no campus, né? Então, assim, desde resgatar a estudante que ficou presa no banheiro porque a tranca enterrou, né, até situações aí mais complexas de legislação, né? Então esses primeiros 6 meses eles foram, né, 6 meses de aprendizado, 6 meses de muita apropriação dos conteúdos que a gente precisa, tanto em termos práticos quanto em termos de legislação, né, do que a gente que norteia a nossa atuação. Então isso foi o que ditou um pouco o ritmo da nossa atuação na parte educacional desse primeiro semestre de gestão. Também, né, acho que como grande desafio que a gente tem na parte educacional, eu citaria 2 que a gente pretende avançar nisso no ano que vem, né, que é a melhora do ambiente escolar, promovendo um ambiente escolar com a cultura de paz. Isso é algo muito caro para a gente, é algo que a gente direciona todas as nossas ações para que, entendendo que a escola é sim um lugar de conflito, né? Um lugar que a gente vai conviver com pessoas diferentes, que a gente vai ter conflito de ideias, mas que todos esses conflitos eles sejam permeados pela cultura de paz, né? Porque hoje a gente acaba experienciando, né, um mundo lá fora muito polarizado, muito violento, né? A gente ainda não sabe muito bem como colocar a vida digital dentro do nosso cotidiano, né? Então esse foi aí também um ponto muito importante para a gente, que a gente veio junto com a Comissão de Combate à Violência tentando
debater sobre o tema, tentando entender e tentando criar estratégias para de fato criar um ambiente que a gente quer, tanto para os estudantes, quanto para os servidores, quanto também para os familiares dos estudantes. Então, a promoção da cultura de paz é uma das prioridades nossas, e também a promoção de um ensino de qualidade, né? Então, aí a gente vai falar de currículo, a gente vai falar de infraestrutura dentro do campus, né? De laboratórios, de estratégias de ensino, de eventos curricularizados. Então também, às vezes a gente, no dia a dia, né, a gente fica um pouco afogado pelas demandas do dia a dia, de conflitos, e a gente acaba esquecendo, né, e sempre foi uma ideia nossa, da nossa gestão, resgatar que de fato o Instituto Federal ele é também um equipamento público que oferece uma educação de qualidade, né? Então, para isso também tem muito trabalho, muita metodologia de toda a equipe de servidores mais ligado à parte educacional do campo, né? Então, eu colocaria ali os planos para 2024 nesses dois eixos. Eu acho interessante, também queria algumas ressalvas aqui ao que o Maurício falou também, a questão do ambiente de paz. Eu já estudei em outras escolas, além do Instituto, e eu conheço amigos de outras escolas, tá? E eu acho, poucas escolas têm um espaço de opinião, de você discutir assuntos igual aqui tem. É um negócio que além disso, ele aumenta, dá um up a mais para o aluno desenvolver seu senso crítico, sua opinião, sabe? E ter um espaço de cada um falar muitas coisas, sabe? E poder discutir de forma saudável e tudo mais. Eu já tive até com a própria professora aqui alguns debates na sala de aula sobre assuntos que são recorrentes no dia a dia. Se encontra várias pessoas brigando, se matando em alguns assuntos assim, mas a gente todos sentados em uma roda e conversamos, dialogamos certinho, sabe? Sem ninguém ofender ninguém, tudo certo, sabe? Eu acho muito bom isso, e parabenizar vocês por ajudar a manter esse convívio. A gente já relatou no Jornal Marara Me Contou a parte da Semana da Tecnologia. Eu aconselho vocês darem uma olhada, porque ficou muito bom. E eu também, como eu já falei mais, sou por dentro de umas escolas daí, e eu também não vi as outras escolas também fazerem em suas escolas uma semana para palestra e tudo mais. Então, como a gente relatou no nosso próprio lá no jornal, a gente considera um sucesso como foi a Semana da Tecnologia. Foi muitas pessoas vindo, sorteios, teve muita coisa interessante, legal, muito aprendizado, e eu quero parabenizar vocês também com isso, e também saber um pouco sobre o planejamento, o que vocês têm a dizer sobre isso, e porque a cada ano evolui mais. Porque o ano passado, eu lembro que eu também participei do ano passado a gente foi um pouco diferente a estrutura, sabe? Mas também foi mais ou menos no mesmo sentido, e eu achei esse ano até bem melhor. O ano passado eu achei esse ano bem mais fluido do ano passado, então está uma constante evolução, e eu queria saber um pouco sobre o que você tem a dizer, sabe? Pode ser o Maurício, que é presidente da comissão. Então, eu acho que a Semana Nacional esse ano foi um evento bem importante para a formação dos nossos estudantes. A gente tentou trabalhar com uma dinâmica mais descentralizada, onde o estudante ele escolhia as trilhas, né, por onde ele gostaria de percorrer. Então a gente teve atividades que colocaram 4 trilhas diferentes, né? Então a gente teve a nossa trilha de agroecologia, a trilha de desenvolvimento sustentável, a trilha de inovação e empreendedorismo e a trilha de ciências básicas para a construção civil. Então o estudante
ele escolhia, né, qual trilha fazia mais sentido para ele e participava de oficinas, palestras, né, que todo o corpo de servidores pensou para o estudante, né? Então, assim, eu acho que, de fato, a gente vem percebendo uma melhora, né, nas semanas de ciência e tecnologia, ano a ano. Para o ano que vem, a gente quer melhorar ainda mais, né? A gente veio com algumas novidades, como, por exemplo, as trilhas, mas também ressaltar o IF de Portas Abertas, que aconteceu na quarta-feira de manhã, onde a gente recebeu mais de 200 estudantes das escolas de ensino fundamental e médio para conhecer a nossa atuação, para conhecer o nosso dia a dia, né? E para desmistificar, tá? Principalmente essa questão de que o Instituto Federal é muito difícil, né? A gente é uma instituição, é um equipamento público que tem como objetivo emancipar o nosso estudante, né? O nosso aluno. Então, para isso, às vezes, ele vai trilhar por um caminho, né, que ele vai ter que estudar, ele vai ter que buscar conhecimento, né? Mas não é porque eu tenho talvez um déficit de aprendizado mais profundo que ele não vai conseguir terminar o ciclo, né? A gente tem uma equipe de servidores aqui muito atenta a isso, e isso também é um pouco do mito que a gente quis quebrar nessa quarta-feira, para eles conhecerem a instituição, né? Que não é aquela, às vezes, que a crendice popular aí fala, né? Então, a gente teve o IF Portas Abertas, a gente teve a amostra científica também, que eu gostaria de agradecer muito a ETEC e a Escola Urubupungá, que esteve com a gente na amostra científica na quarta tarde, tá? Onde nós tivemos mais de 60 trabalhos apresentados, se não me falha a memória, dos estudantes do ensino médio de Ilha Solteira, né? Então, assim, é um número muito impressionante que a gente consegue ver já o desenvolvimento científico já no ensino médio, né? Então, isso foi um evento muito legal que a gente recebeu aqui no nosso campus dentro da Semana Nacional, que potencializou bastante toda a semana, né? E vem também estabelecer uma parceria com as escolas do ensino médio de Ilha Solteira, né? Que vem também melhorando mês a mês aí. Tenho certeza que a gente está conseguindo criar um ambiente de conversa e de troca muito legal nesse contexto, né? Fora isso, como você falou, a gente teve algumas outras novidades que a gente nunca tinha feito, que foram os editais de chamamento público, né? Para também aproximar todo o arranjo produtivo para dentro da instituição, né? Então, acho que agora eu vou até falar para a Priscila falar um pouco mais dos editais de chamamento público, que tem também essa função de dar oportunidade do arranjo produtivo, apoiar aí os eventos que a gente faz dentro da escola. Então, acho que eu queria voltar um pouquinho só antes, Matheus, a Semana Nacional, assim como a Semana da Universidade, assim como outros eventos, eles fazem parte do currículo. Então, eu acho que é importante, assim, para todo mundo que está nos ouvindo, entender que a gente não para uma semana para fazer outra coisa que não seja relacionado ao ensino, pesquisa e extensão, que a gente faz todos os dias, né? Então, faz parte, sim, do nosso currículo, tem conhecimentos que são desenvolvidos nesses eventos, que a gente opta, sim, por literalmente parar por uma semana, 4 dias, 3 dias, enfim, que a gente opta por parar a sala de aula regular para dar espaço para outras formas de aprendizado. E aí a participação dos estudantes, das estudantes, é extremamente relevante para que isso aconteça, né? Sem o engajamento de vocês, a gente não consegue fazer um evento que seja de fato agradável, reconhecido, que seja pertinente para vocês, né? E aí ele só é realizado pela dedicação, pelo empenho
dos servidores e servidoras do campus e das parcerias que a gente vem construindo ao longo desse tempo. Né? Então, as parcerias, como o Augusto falou, com a ETEC, com o Urubu, com as outras escolas, né? A ARMA, a DEA, tem aproximado cada vez mais e permitido a gente fazer essas outras coisas, né? Experimentar novas formas e ver o que funciona e o que não funciona, né? Em relação aos editais que o Augusto comentou, de chamada pública, foram 2 editais, um de apoio ao evento, que foi específico da Semana Nacional, que foi a partir desse edital que a gente conseguiu as doações dos brindes, né, do açaí, do espeto, da pizza, enfim, que a gente conseguiu sortear, mas também de material para as oficinas, né, tinta, material de escritório, e o outro edital de chamada pública para uso do espaço, que foi quando a gente recebeu a cooperativa aqui na quarta de manhã, a cooperativa de agricultores aqui de Ilha, né, a COAF, que veio expor os produtos, que pôde vender os seus produtos aqui também, né? E aí, como a gente é uma instituição pública, para isso acontecer, para poder ter venda, isso tem que ser regulamentado, né, pela própria chamada. E aí a gente está com a chamada aberta agora, recentemente da formatura, né? E aí para o ano que vem, a ideia, então, nesses planejamentos, né, que a gente tem aqui, a ideia é que os editais já saiam logo no começo do ano para o ano todo, para a gente não precisar sair correndo, divulgando, porque tem prazos, né, para submeter a proposta, avaliar a proposta, então que desde o início do ano esses editais já saiam para a gente ter uma calma ao longo do ano. Ah, legal isso aí. Tá vendo agora, né, da formatura, fotógrafo, decoração, legal. E o Maurício também falou sobre a constante evolução, constante melhora. Sabe que também evolui todo mês, melhora todo mês. O nosso jornal Horário dos Servidores. Eu vou reforçar aqui para entrar lá de novo, ler nossas reportagens, ter coluna de opinião e tudo mais. Pode dar uma olhadinha lá, o link vai estar na descrição. Vocês falaram um momento aí sobre o caso, sobre umas dificuldades. Um deles é a falta de servidor no campo. Existe algum plano para no futuro conseguir colocar mais servidores? Porque hoje em dia a gente tem uma falta por exemplo, de bibliotecário, sabe? Existe um plano já para sanar esse problema? Então, a nossa estrutura, então a gente chama isso de tipologia, né? A tipologia do nosso campus avançado, pela legislação, ela é composta de 20 docentes, 13 técnicos administrativos. Então, pela nossa autorização de funcionamento, seria esse quadro que nós, Jundiaí, Tupã e São Miguel Paulista, teríamos direito. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente nesse último ano, né, final de 2022 para cá, a gente teve saída de alguns servidores e servidoras por motivos, alguns de saúde, né, e aí a gente chama isso de remoção por saúde, quando o servidor ou a servidora sai do seu campus de origem para outro, ou por acompanhamento de um familiar doente, ou para tratar da própria saúde. Quando isso acontece, a gente não recebe uma outra pessoa no lugar, né? Então essa pessoa ela vai, mas não tem uma troca, né? E aí isso aconteceu com 2 servidores no último ano e meio, que foi o bibliotecário e o professor de educação física, certo? Aliás, com 3 servidores e assistente de administração também. A gente teve a pedagoga, Dani, e um professor sendo requisitados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O Ademar e a Dani. A Dani para o Ministério, desculpa, e o Ademar para a Imprensa Nacional. Nesse caso também, eles só vão trabalhar nesses lugares, a gente não recebe uma pessoa no lugar. Então, assim,
a gente tem sim a expectativa, o sonho de conseguir a recomposição desses códigos, né, dessas pessoas que a gente, eu vou colocar entre aspas, perdeu, né, porque foram para outros lugares. Enquanto isso, na Secretaria de Educação Tecnológica, CETEC, que é um braço do Ministério da Educação, do MEC, vem sendo discutida a possibilidade de mudança dos campos avançados. Então, de nós, campos avançados, sairmos dessa tipologia 2013 para uma tipologia 4026. Então, o dobro. Né? Então, essa forma atual já não existe mais. Os campos novos que foram autorizados, Bauru, Presidente Prudente, Megacatu e Rio Claro, esses campos mais novos, Rio Preto já tinha sido antes, eles já nasceram 4026. Eles já nasceram o dobro do que a gente. Né? Só que nós, para podermos crescer, precisamos dessa avaliação, essa autorização do Ministério da Educação, autorizando que a gente tenha mais servidores e mais do que isso, né? Dando para o IFSP a possibilidade de códigos de vaga para a contratação dessas pessoas. Porque código de vaga implica em salário, implica em orçamento. Então não é pura e simplesmente o IF não quer contratar. O IF não pode contratar, não tem de onde, não tem previsão para a contratação de novas pessoas, sem essa autorização do MEC. Então, essa avaliação, ela vem sendo prometida já desde, em novembro vai sair, em dezembro vai sair. Recentemente eu recebi que até o final recebi a notícia de que até o final dessa semana, que acaba amanhã, sairia. Então, ainda estamos nessa expectativa. Quando o assunto é governo público, as coisas puxadas. São lentas. Queria fazer uma pergunta para o Maurício aqui. É verdade que tem uma parceria aí entre o Instituto Federal com a UAB? UAB. Bom, então vamos lá. Na verdade, não é uma parceria, né? A UAB é a Universidade Aberta do Brasil, né? Ela é eu vou trabalhar no sentido assim, ela é uma unidade que ela vai linkar universidades de todo o Brasil que oferecem cursos à distância, tanto de graduação quanto de especialização. Então essas instituições de ensino que oferecem esses cursos à distância com polos presenciais, tá? Espalhados ao longo em todo o Brasil, tá? Então, em todo o Brasil, a gente tem a que a gente chama de polos físicos da UAB. Nesses polos físicos, as instituições educacionais, como o Instituto Federal de São Paulo, elas podem oferecer cursos de graduação, licenciatura e bacharelado e especialização nesses pontos de referência. Todos esses cursos na modalidade de ensino à distância, tá? Mas mesmo na modalidade do ensino à distância, você precisa, né, de um espaço físico para garantir acessibilidade, para garantir acesso, para garantir uma tutoria, né, nesse contexto, então, que está os polos nas cidades. Então, se a gente for lá em Tocantins, vai ter um polo da UAB. E aí, nesse contexto, a gente indicou, né, agora, a gente indicou no último mês a nossa intenção, né, de oferecer, no último edital que saiu da CAPES, de ser uma das instituições gestoras de um curso de especialização em educação inclusiva. Tá? Esse é um processo que está no começo, né? A gente indicou que a gente tem esse interesse, a gente está participando desse edital da CAPES. E aí, ao longo de 2024, a gente vai trabalhar para ratificar mesmo que a gente seja o polo gestor
dessa especialização, né? E a gente consiga oferecer esse curso na modalidade à distância para alguns polos da UAB no Brasil inteiro, né? A gente vai também fazer uma busca ativa, né? Qual polo, né? Qual cidade está demandando esse curso, né? A gente sabe que e assim, a escolha desse curso não foi da nossa cabeça, né? A gente fez uma análise, né? Fez um estudo antes, né? Então aí a gente vai oferecer esses cursos para polos que podem estar no Brasil inteiro, né? Aí no ano de 2024 a gente vai fazer esse trabalho, tanto de ratificar, né, de fato, nós, comunidade gestora de um curso de especialização, como também essa busca ativa em qual polo no Brasil inteiro a gente vai oferecer essa especialização. Então, a gente vem aí tentando ampliar, né, a nossa oferta de ensino, né? Hoje a gente tem a oferta na qualificação profissional por meio dos cursos de extensão, no ensino médio integrado, né, e no ensino concomitante subsequente, o técnico, né, e ampliar o número de vagas que a gente oferece, que na verdade é a nossa vocação, né? A nossa vocação é formar, né? Quanto mais a gente estiver formando, quanto mais modalidades de ensino a gente estiver formando, acho que melhor a gente vai estar atuando como equipamento público, né? Eu também queria fazer uma perguntinha para a Priscila. É verdade, Priscila, que tem um novo curso na área, novo negócio aí? É verdade, sim, Matheus. Esse já é certo, né? Enquanto da UAB a gente ainda está se cadastrando no sistema. O outro curso é o curso de aquicultor, né? Então, criação de organismos aquáticos, peixe, camarão, algas, né? Que a gente participou do edital da CETEC também, né? Educação Tecnológica, para formação, junto, em parceria com o Ministério de Pesca e Aquicultura, e nós vamos ofertar aqui no campus de Ilha Solteira 120 vagas para o curso de aquicultor. É um curso curto de 160 horas, vão ser 3 turmas, então, de 40 estudantes em cada turma, já em 2024, começando o início de 2024, e esse curso ele faz parte do programa Pronatec, que é a formação tecnológica, capacitação profissional, né? E para esse curso a gente vai ter possibilidade, né, de bolsa para os estudantes cursistas, possibilidade de bolsa para os formadores, que podem ser professores do IEF, mas também professores de outras instituições, se cadastrem, né, sejam selecionados para esse curso. E a nossa ideia ao propor esse curso, né, ao aderir a esse curso, é ampliar a oferta, ampliar a área de atuação do IFSP aqui em Ilha Solteira. A gente tem uma barragem com rios muito disponíveis, com disponibilidade de água, e a gente enxerga a aquicultura como uma possibilidade de fonte de renda para os pequenos produtores, agricultores familiares, ribeirinhos, não só de Ilha Solteira, como da região também. Então, a gente está bastante empolgado com o curso de aquicultura para começar no ano que vem. Já façam as inscrições quando sair. Então, para finalizar, queria saber um pouquinho sobre o orçamento para 2024, como vai ser. Na última semana, tivemos reunião dos diretores, colégio de dirigentes, né, acontecendo no último do ano, e uma das pautas do final do ano é o orçamento para 2024. Né? O orçamento nacional ainda não tinha sido aprovado até então, e a gente ainda está em definições no IFSP enquanto qual vai ser o orçamento para cada campus. A gente vai definir isso na semana que vem, dia 11, temos uma reunião marcada para bater esse martelo. Mas uma coisa que eu já posso dizer
que se tornou pública é que o campus Ilha Solteira teve a indicação de uma emenda parlamentar por parte do deputado Arlindo Chinaglia, a indicação dessa emenda de R$150 mil para o ano de 2024, especificamente aqui para o nosso campus. Então, já deixo aqui o agradecimento ao deputado por acreditar no nosso trabalho, confiar aqui no nosso campus para essa indicação e que a gente consiga aplicar essa verba da melhor forma possível no próximo ano. Que a gente sonha aí com um novo laboratório de informática, com uma melhoria na infraestrutura, nos banheiros, nas salas de aula, melhorar o ambiente como um todo. E essa verba certamente vai ser bastante importante para isso. Muito obrigado. Eu também queria parabenizar vocês dois por terem conseguido a medalha de ouro no campeonato dos servidores. Dois, vamos falando com o campeão aqui. Então é isso. Muito obrigado por terem participado nessa última edição do ano do jornal Maravilha com Todo, podcast. É o segundo que a gente já faz aqui no Instituto. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, entender um pouquinho. E também é importante para as pessoas do de fora conhecer um pouco da escola e tudo mais, e os projetos que aqui são debatidos e tudo mais. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e tchau. Valeu. Tchau, até a próxima.